Então vamos lá, galera. Seguindo com o nosso treinamento de Excel, vamos falar um pouco sobre gráficos, tá? E como criar, então, o gráfico dentro do Excel, aonde eu vou, como eu insiro os dados, né? Antes de ir para o passo a passo, uma coisa importante, galera. Um gráfico, quando você decide, opta por colocar um gráfico no seu trabalho, você tem que ele tem que ser autoexplicativo, ou seja, eu bato o olho no gráfico e eu tenho que entender a mensagem que você quer me dar, tá? O que não pode acontecer, eu criar um gráfico que não me mostra nada e a pessoa que criou depois tem que ficar perde um bom tempo só para ter que explicar aquele gráfico, porque às vezes nem ela mesma entende qual que é a mensagem que aquele gráfico traz. Então, um gráfico ele sempre tem que ser autoexplicativo. Pegando como referência essa tabela de assiduidade de turma que talvez vocês já estejam acostumados, que é uma tabela trimestral que me mostra nos meses de abril, maio e junho a quantidade de presenças, faltas e atrasos que essa turma tem. E eu quero demonstrar isso no meu relatório trimestral através de um gráfico. Então ele tem que ser autoexplicativo, tá? Vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então primeiro, como é que eu crio um gráfico? Primeira coisa, eu preciso selecionar na minha tabela. Primeiro eu vou montar, colocar os dados, né? Que eu já coloquei, então já tenho a quantidade de cada um dos itens, né? Então eu vou selecionar os dados que eu quero que apareçam no meu gráfico. Então, primeira coisa importante, você seleciona aqui. Eu quero que todos esses dados, desde dos meses quanto das presenças, apareçam no meu gráfico, tá? Segundo ponto, eu vou na guia inserir, e você vê aqui que já tem gráficos, né? Gráficos recomendados, que são os que são mais utilizados. Eu vou utilizar ele porque para mim é mais simples. Então eu clico aqui, clico no gráfico. Então ele vai ter alguns tipos de gráfico aqui na abinha esquerda, né? O que eu vou fazer? Vou selecionar o primeiro, que ao meu ver é o gráfico que mais cabe para esse tipo de pesquisa. Então clico no gráfico e dou então um OK. Beleza. Tenho o meu gráfico, mas André, esse gráfico ainda não está me falando nada, certo? Não está me falando nada. Aqui em cima, quando você clica no gráfico, na aba aqui onde mostra adicionar elementos gráficos, vocês vão perceber que vão abrir vários tipos de gráficos diferentes. Eu quero este tipo de gráfico aqui. Vocês podem escolher outro. Mas por que eu escolhi este? Porque este já me mostra a quantidade de cada um deles. Então também já me dá uma legenda o que cada cor representa. Então eu sei que a cor azul me representa o mês, ou me representa a presença. Eu sei que a cor laranja me apresenta as faltas e eu sei que a cor cinza me representa os atrasos, tá? Então no mês de abril eu tenho aqui uma tabela que já me mostra essas quantidades, né? E eu consigo fazer a comparação, né, o que aconteceu em maio e junho só de olhar para a tabela. Então, por exemplo, se eu olho para a tabela, eu percebo que no mês de maio houve queda na presença, houve aumento na falta e redução no atraso, tá? Comparado abril com junho, eu percebo que em junho o número de presenças aumentou, diminuiu o número de faltas e aumentou o número de atrasos. Então esse gráfico ele é autoexplicativo. Eu bato o olho e eu já entendo o que esse gráfico me traz. Eu posso trocar o título, tá? Como eu quero, vou colocar esse gráfico lá na minha apresentação. Tá? Então mudei o título e é isso, a assiduidade da turma. Percebam que eu bato o olho no gráfico e eu já entendo o que ele me diz. Porém, não é estranho a gente ver esse tipo de coisa, né? Vou deletar esse gráfico e vou fazer um mensal, tá? Vou fazer um de pizza para que vocês entendam. Então peguei aqui, tá? Inserir gráficos
Aqui tem a pizza, eu quero essa aqui 3D, tá? Quero essa 3D e eu vou escolher uma que me mostra a porcentagem, por exemplo. Então eu sei que durante essa tabela, o mês de abril ele é representado pela cor azul, o mês de maio pela cor laranja e o mês de junho pela cor cinza. Porém, uma coisa importante, pessoal, batendo o olho nesse gráfico, se a pessoa está explicando o gráfico, tá, percebe-se que no mês de abril nós tivemos 33% de presença. Tá? 33% do quê? Porque 33% pode representar uma presença, pode representar 10, pode representar 100. Então eu não tenho um dado coeso, um dado certo. Eu sei que é 33%, mas 33% de quê? Não sei. E o que acontece? A pessoa, na hora de apresentar o dado, fala 33%, e a pessoa pergunta, mas 33% são quantas presenças? Aí a pessoa não sabe responder. Ou são quantas faltas? Ou são quantos atrasos? A pessoa não vai saber responder. Neste caso, por isso que neste caso, a tabela que nós utilizamos anteriormente, que é esta, né, ela é muito mais simples e ela é muito mais representativa. Eu bato o olho e eu entendo. Então, como é que eu faço? Seleciono as células com os dados que eu queira que vá para esse gráfico, inserir gráfico, verifico qual é o gráfico que vai ser melhor para mim neste momento, qual vai ser o melhor gráfico que vai representar a pesquisa que eu quero. Se for de pizza, eu vou utilizar o de pizza, mas se for de torres, eu vou utilizar de torres. Então, eu vou verificar qual o melhor gráfico e utilizá-lo a seu favor, porque ele tem que ser autoexplicativo. A pessoa que assiste a palestra que você está dando, ao bater o olho no seu gráfico, ele já deve entender do que você está falando, beleza? Então, o gráfico é muito simples. Selecionei os dados, inserir gráfico, seleciono os dados e o Excel ele faz a criação automática do gráfico para vocês. Beleza? Bem simples. Espero que tenha ajudado aí na atividade.